invista muito na sua auditoria interna. Não abandone o seu sistema, porque difícil não é certificar, é manter o certificado. O nosso porquê de existir é sobre o nosso cliente, o potencial olhar e falar, ó, vamos ressignificar esse mercado, é possível. E a gente só vai fazer isso se o nosso cliente aumentar faturamento, aumentar margem, gerar emprego. Sustentabilidade não é meio ambiente. Sustentabilidade é o todo. O negócio se manter é sustentabilidade. Governança é sustentabilidade. Os colaboradores dentro lá querendo matar o dono, ninguém aguenta o cara, e o cara tá lá achando que SG é só doar pra ONG. Você vai ter um ataque cibernético. Isso é fato. Não tenha dúvida que seus dados vão vazar. Seus dados já vazaram. A questão é, você tem protocolos para mitigar isto e quando houver um vazamento de dados, trabalhar com isso? A 27.000 vai te ajudar a isso. Antes de apresentar nosso convidado, deixa eu aqui fazer o convite para que você não agora vá lá para o site da BL Store, patrocinador oficial desse evento, mas em algum momento o Xandeco vai fazer a mágica dele, vai colocar o link aqui com cupom de desconto no final. Galera, já vai pensando no cupom de desconto aí? Qual que vai ser o código do cupom de desconto desse episódio? Mas fica aqui já o convite para você ver um pouquinho mais sobre a nossa cultura organizacional materializada em alguns itens lá na BL Store. Hoje eu não estou de BL Store, de nenhuma camiseta da BL Store aqui, mas você que já nos acompanha sabe que qualidade reserva, é a reserva que produz as nossas camisetas. Em algum lugar o Xandão vai dar um jeitinho aqui de mostrar para vocês e, como eu falei, aguarda no finalzinho do episódio vai ter cupom de desconto, certo? Eu já vou de cara apresentar o nosso convidado aqui e antes de falar o nome desse cara, esse cara representa uma das maiores certificadoras do planeta, 160 anos de história, só aqui no Brasil 50 anos, ele vai falar melhor pra gente. E eu espero aqui, vou fazer algumas perguntas para ele, espero que você que está aqui nos ouvindo saia com algumas respostas que eu também tenho interesse. Como, por exemplo, vamos entender aqui sobre certificações ISO, gasto ou estratégia. Quero entender também aqui como que esse cara representando essa certificadora enxerga o nosso mercado em 2025. Quero também fazer algumas perguntas para ele em relação a BL Winner tem visto esse mercado mudando, se modificando. Vamos pegar também a percepção desse cara que está aqui com a gente e depois nós vamos fazer um link aqui sobre o que a BL Winner tem feito. Já no final do ano passado para cá, nós tivemos a honra dele estar aqui com a gente, inclusive no primeiro evento de ressignificação desse mercado ISO. Esse ano tem mais, já vamos falar sobre isso. E eu vou querer também ouvir um pouquinho dele. E eu já vou pedir para o Pedro Gandhi, grande Pedro. Pedro, prazer estar aqui, cara. Prazer é meu, Lucas, pessoal da BL Winner, muito obrigado. É uma grande honra estar aqui representando a DNV, compartilhando com vocês esse momento, que eu acho que é benéfico para toda a nossa sociedade, né? Muito obrigado aí pelo convite. Imagina, cara. Nós que agradecemos essa relação aí que começou não faz tanto tempo, mas, pô, intensa, legal pra caramba, né, Pedro? Nos conhecemos ano passado. Muito boa. Eu lembro que ano passado eu recebi um lead lá e no nosso formulário, que o pessoal não gosta muito de preencher, mas tem uma importância muito grande para nós, veio lá o nome BL Winner como indicando, né, a certificadora. Entrei em contato lá com o Fernando e, pô, aí foi amor à primeira vista, né? Legal. Tava até vendo o episódio de vocês outro dia, como o Fernando entrou, praticamente foi o que aconteceu comigo. Quando eu vi ele assim na tela, eu falei, pô, aí tem qualidade, aí vai mudar o mercado. E aí eu falei, Fernando, vamos nos reunir. Foi ele, a Edi, conversamos numa reunião e aí eu creio que nós temos uma parceria aí para muitos anos ainda, mudando aí esse mercado da ISO, trazendo novas normas, novas culturas e ajudando principalmente os clientes a elevarem aí os seus níveis de qualidade, importação e exportação, né? Legal. Que legal, bom saber. Então, realmente, você viu o episódio do Fernando. O Fernando é, pô... Ô, Fernando joia. Funciona, o Fernando é não, tá? Fernandão, se eu tivesse encontrado aí na rua lá, eu tinha levado pra DNV. Cara bom demais. Ainda bem que a gente encontrou primeiro, pô. Que legal, Pedro, que legal. Pedro, deixa então eu já começar. Já falou um pouquinho sobre qual certificadora você representa, DNV. Queria, cara, por favor, também para nossa audiência que vai assistir esse episódio, se apresenta pra galera, fala pra gente um pouquinho da sua trajetória até chegar na DNV e depois nós vamos
Curtimos o papo aqui. Bom, meu nome é Pedro Gandhi, Gandhi de Mahatma Gandhi mesmo, tá? Mas essa foi uma homenagem, não tenho nenhum parentesco, mas tento levar um pouco da cultura dele aí pacífica pra vida, né? Legal. Eu comecei nesse mercado aí de qualidade, porque eu não vou nem falar de certificação, mas qualidade, quando eu fui estagiar num laboratório de calibração. E aí eu lembro que eu fui estagiar, um dia o gerente falou, Pedro, vai surgir uma oportunidade na qualidade. Eu falei, pô, que legal, quero sim. Como é que é isso daí? Aí ele me colocou numa sala, tamanho dessa daqui, e 50 mil procedimentos, normas para estudar. Eu falei, nossa senhora, que coisa boa, maravilhosa. De vez em quando eu dava um cochilo, mas aí eu ganhei o hábito de tomar café. E aí, nesse hábito de tomar o café, eu comecei a estudar procedimentos, normas. Lá nós tínhamos uma acreditação do Inmetro, tínhamos uma certificação ISO 9001. Trabalhei lá por alguns anos. Eu lembro que minha primeira auditoria, eu tive a auditoria com o auditor Luiz alguma coisa, não lembro agora o nome. E aí Inmetro? Não, era da ISO 9001. Ah, certificadora. Da certificadora. E aí eu não tomei nenhuma não conformidade. Fiquei feliz pra caramba. Eu falei, nossa, esse mercado eu estudei bastante. E aí eu lembro que eu entrei na sala do diretor e falei assim, olha, eu acho que eu já tô bom, viu? Pode vir o Inmetro aí, que o Inmetro ia no mês seguinte. Pode vir que eu já tô craque. E aí foi o Inmetro no mês posterior. Eram 4 auditores, 5 dias de auditoria. Tomei 42 não conformidades. E aí eu falei, nossa senhora, meu diretor aqui vai me matar, vai me mandar embora. E aí era um senhor lá muito legal, o seu Lázaro, lá da Instemac, laboratório de calibração. E aí ele falou, não, Pedro, calma, não sei o que. Instemac. Instemac, não de geradores, mas calibração, tem uma geradores. Tá, vermelho, azul, Instemac, tá. E aí eu lembro que eu peguei uns avaliadores muito bom, que eles falaram, olha, ele conhece muito sobre a ISO 9001, mas a 17025 é um pouco diferente. Manda ele para fazer curso. E aí eu tive essa oportunidade de fazer diversos cursos e tal, e foi bem legal. Lá eu trabalhei por 10 anos, virei gerente da qualidade. Lá eles tinham uma empresa de consultoria na época, trabalhei. Eu tive a oportunidade de trabalhar, por exemplo, num projeto da Marinha do Brasil, né? Era aquela parte lá em Peró de enriquecimento de urânio, muito legal. Era a gestão de equipamentos do laboratório. E aí a gente estava até conversando aqui antes sobre as coisas que acontecem na vida, né? Xandão, que eu conheço, talvez de outras andadas na rua e tal. O auditor que me auditou a primeira vez, o seu Luiz Matos, que me auditou a primeira vez, ele era geólogo. E foi um dos responsáveis pelo projeto de escolher aquele local da Marinha do Brasil para montar o laboratório. Então tem várias conexões assim na vida e isso foi muito legal. E aí eu lembro que chegou num certo momento lá na qualidade do laboratório, que aí você vai absorvendo cultura, aprendendo, você tem que estar sempre disposto a inovar e aprender, mas aí as não conformidades sanaram, e aí eu tive aí o que eu comecei a perceber? Que o nível de qualidade das auditorias estava caindo muito. E aí eu não sei, isso eu acho que era 2007, 2008. Não, desculpa, 2017, 2018. Tá. E aí, o que eu pensei comigo? Eu lembro que lá na época eu montei um sistema de gestão. Aí eu fui estudar, eu já era formado em gestão da qualidade, fui estudar ciências da computação. Aí eu fui por hobby para quê? Para fazer aquele meu sisteminha em Axis, virar um grande programa e comercializar. E aí eu fui fazer a faculdade lá e era tanta oportunidade que o sistema ficou para trás. E aí o que eu percebi? Caiu o nível, eu não sei se caiu o nível da auditoria. Eu tinha uns auditores que eram meio Steve Wonder, né? Sabe? O que é um... que é o auditor Steve Wonder? É aquele auditor que chega, ele não olha nada, toma um cafezinho, almoça, tá tudo muito bom, obrigado, e vamos embora. Temos um corte aqui, auditor Steve Wonder, gostei. Muito bom. E aí isso me preocupou muito, porque era um cara formado na qualidade e o ramo de metrologia ele é de alta precisão. Então, por exemplo, nós fazemos calibrações em equipamentos que vão medir parafuso dentro de um helicóptero, um avião, dentro de um carro. Então, a precisão para nós é muito importante. E cair essa qualidade para o mercado
para a sociedade é muito ruim. E aí me despertou um sonho, eu falei assim, eu quero trabalhar numa certificadora, porque eu acho que a certificadora tem que aumentar o seu nível de qualidade. E aí eu comecei a implantar essa ideia na cabeça, e um dia eu tava indo para a empresa, e me ligou uma pessoa de RH de uma certificadora, eu não estava nem me aplicando em vagas na época, nem nada. E ela me liga e fala, Pedro, nós temos um projeto aqui, nós sabemos que você tem muito conhecimento com o Inmetro, né? E aí eu queria saber se você não gostaria de vir aqui fazer uma entrevista. E aí eu fui lá fazer uma entrevista com o pessoal. É uma certificadora, uma multinacional inglesa, muito legal lá, pô, legal pra caramba, porque o fundador dessa certificadora era o próprio Thomas Edison. Então eu até brincava em reunião com o cliente, a primeira lâmpada aqui no Brasil, ele veio aqui, instalou, e foi graças a nós. Mas essa certificadora, ela tinha um projeto... Sério, Thomas Edison. E aí ela tinha um projeto que era inventário de gás de efeito estufa. Eles queriam buscar essa acreditação para fazer a certificação na produção de biocombustível, um programa chamado RenovaBio. Tá. É o primeiro programa de descarbonização do Brasil. Primeiro programa de descarbonização do Primeiro programa de descarbonização do Brasil. Eu lembro que o RenovaBio foi aprovado dia 24 de dezembro, se eu não me engano, de 2019 ou 2020, tá? Eu lembro que eu tava voltando da casa lá da namorada da época e eu ouvi o cara falar no rádio, hoje foi aprovado o programa RenovaBio que vai mudar o mercado, e muito legal. E aí eu fui convidado, passei lá na entrevista, eu falei, olha, eu não conheço nada de inventário de gás de efeito estufa, esse segmento, mas eu conheço muito sobre metro. E estou disposto a abraçar essa causa. E fui. Tá. E aí eu trabalhei lá por 5 anos. Nós conseguimos acreditação se eu não me engano, em 6 meses. Saiu a acreditação com o Inmetro. Não tivemos nenhuma não conformidade. Uma empresa muito boa, um sistema muito robusto. Só que lá, depois de um tempo, eles não tinham ninguém para comercializar esse serviço. Enquanto não saía a acreditação do Inmetro, eu falei, eu não posso ficar ocioso, eu sou um cara que preciso de demanda aqui. E aí eu fui trabalhar na parte de certificação. Quando eu fui trabalhar lá na parte de certificação, eu fui conhecer mais o processo de qualificação de auditor, aquilo que me preocupava quando eu contratava esse serviço. Eu falei, pô, grande oportunidade então de eu trabalhar aqui, aonde que vai realmente mexer no mercado. Só que a empresa que eu trabalhava, ela era tão boa, mas tão boa, que lá eu não tinha o problema quando eu era o usuário. Tá. Por que eu não tinha isso? Porque essa certificadora, o foco dela no Brasil não é certificação ISO. Então ela atende no Brasil grandes players, né? E ela tem poucos auditores, muito poucos auditores e poucos clientes selecionados. Entendi. Então ela já não tem esse problema. Entendeu? Perfeito. Mas aí, então, eu fui trabalhar, lá eu aprendi muito mais sobre certificação. Quando você é da área de metrologia, você tem que aprender, porque você só tem essa demanda, porque a ISO 9001 fala que tem que ser calibrado, né? Tá. Eu lembro lá que era o item 7.6 da versão antiga da 9001. Exatamente. E aí eu fui trabalhar nessa empresa, e aí eu tive a oportunidade de ir trabalhando em outras áreas, fazer o operacional e também o comercial. Então lá eu consegui coisas muito legais para mim profissionalmente, porque eu aprendi, tinha essa oportunidade de estudar normas e aprender. Lá então, por exemplo, eu consegui a primeira certificação deles 37001 no Brasil, 37301, a primeira 27001, a primeira verificação de inventário da América Latina. Eu tive a oportunidade de vender o programa RenovaBio, que eu fui lá para criar os protocolos, então eu tive a oportunidade de ver acontecer isso. Foi muito legal, um aprendizado muito bacana. Só que aí eu ganhei uma paixão pela área comercial. Falei, pô, área comercial muito legal. Tá. Você tá no dia a dia do cliente, talvez aqui eu não tenha esse problema de qualidade, mas se eu tiver no dia a dia do cliente, eu vou saber aonde ajustar esse processo. Então aí a DNV entrou em contato comigo. E aí quando? Que ano A DNV entrou em contato comigo foi em 2023. Lá pro meio do ano de 2023. E ela falou, Pedro, nós temos uma oportunidade aqui, uma oportunidade de executivo de vendas. Você topa
falei, topo. Eu topo porque eu vou estar em contato com o cliente, e talvez aí eu acho a DNV já uma certificadora maior, né? Ela é maior no segmento de certificação ISO, não vamos falar de quantidade de funcionários, uma tinha 45 mil, a DNV tem 15 mil funcionários, mas a DNV no quesito certificação e pelo qual eu me propus entrar nesse mercado, talvez eu tinha mais chance de entender. E aí aqui eu tô na DNV até hoje, uma grande multinacional, uma empresa fantástica de se trabalhar. A companhia o ano passado completou 160 anos. 160 foi o ano passado. 160 o ano passado, 50 anos no Brasil, né? A companhia ela surge na época do Titanic, né? Então vai ser aquela época que acontecia, os navios eles transportavam carga, batia, naufragava, se perdia tanto a carga quanto o navio e a seguradora tinha um prejuízo muito grande. Às vezes acontecia também com pessoas, né? Que é pior ainda, né? Mais do que a perda financeira, claro. E aí as seguradoras chamaram grandes empresas para desenvolver métodos mais seguros, mitigar os riscos. Então daí que surge a DNV, já era uma empresa naquele segmento, e ela vai então criar protocolos no mundo. Então até o 2000, acho que 2010 mais ou menos, em cada 4 navios produzidos no mundo seguiam o manual de fabricação da DNV. Até quando? Até quando isso? Acho que até 2008, 2010. 1 a cada 4? 1 a cada 4 navios segue o manual de fabricação da DNV. E o que isso quer dizer? O navio, quando ele é fabricado, você tem lá a bandeira, né? O país aonde ele foi fabricado. Você também tem a bandeira da DNV, falando, olha, qualquer parafuso, qualquer método que entra aqui de manutenção de equipamentos, tem que seguir as diretrizes da DNV. E aí a companhia ela cresce, se desenvolve, depois de um tempo se descobre o petróleo, né? O gás, e aí começa a se montar os gasodutos. E aí o que acontece? As empresas começam a buscar métodos de fazer o gasoduto, as plataformas e tudo mais. E aí tá lá a DNV porque ela tem a expertise muito grande na área de mar, né? É alemã. A DNV é uma multinacional norueguesa. Norueguesa. A DNV se junta em um certo momento com a GL. A GL era uma companhia alemã também especializada na área de navegação. E aí quando se junta, vira DNV-GL e em 2021 tira-se a marca GL e fica só como DNV. Perfeito. Por isso que existe muita confusão no mercado. É alemã ou não? É norueguesa. Então é norueguesa. É norueguesa. E aí na parte de gasoduto, a companhia também é muito forte, com essa expertise. Ela vai certificar, se eu não me engano, 70% de toda a plataforma fabricada com manual DNV, certificado manual DNV. Aí, plataforma agora. Plataforma, no mundo, tudo que for gasoduto, no mundo, DNV. 70%. 70%. Posso estar um pouco errado aí na porcentagem do número, mas é isso. É algo muito, assim, estrondoso. Tem um pouquinho mais lá no nosso site, na parte de nossa história, tem ano a ano o que foi acontecendo. Depois disso, criam-se as plataformas eólica offshore. E aí, quem que tem expertise sobre mar? Vamos criar uma plataforma no meio do mar. Quem tem expertise? DNV. E aí, novamente, se eu não me engano, até 2007, 2000 e pouco, 70% de toda a plataforma eólica offshore certificada no mundo, certificada pela DNV. Então a companhia ela tem uma imagem muito forte e quando ela se predispõe a entrar no mercado, ela só vai entrar nesse mercado pela excelência. Então nós somos atualmente 15 mil especialistas presentes em mais de 100 países, atendendo mais de 100 mil clientes. Legal, cara. Para você ter uma ideia, e aí você fala, pô, Pedro, especialista mesmo. Qual que é a minha função, Pedro, dentro da DNV? Eu entrei, quando eu fui convidado, executivo de vendas, eu pensei em 9, 14, 45, as normas mais corriqueiras. Falar, não, Pedro, você é formado em ciência da computação. Vamos pensar nas normas de IST aqui, de tecnologia da informação. A companhia tem uma cultura tão grande, porque eu sou formado em ciência da computação, mas não em cibersegurança. Eu tô há praticamente 2 anos, eu acho que todo mês fazendo 2, 3 cursos sobre essa área.
lendo documentos e livros somente sobre como esse mercado trabalha. Tem um livro do professor Yuri lá, não lembro muito bem como é que era, qual o requisito, como que funciona para você trabalhar na área de cibersegurança. Nós estamos estudando esse livro para entender como funciona esse mercado, a cultura, quais são as dores desse mercado, porque quando nós vamos dar um atendimento, tem que ser um atendimento de acordo com aquilo que o cliente espera da DNV. É um atendimento que apoie ele, tire suas dúvidas, ajude ele a estar na jornada certa. Porque a DNV tem 3 preocupações: salvaguardar a vida, a propriedade e o meio ambiente. Então, o nosso foco é ajudar as empresas nesse sentido. Ou seja, Pedro, quando você fala em a DNV ter 15 mil especialistas, área comercial mesmo. Se você... Não, de tudo. Não, então, perfeito, mas eu digo, ou seja, lá na tua área comercial já começa, como você trouxe. Ah, sim. Né? Ou seja, o time comercial tecnicamente preparado para poder atender, e aí, obviamente, depois operações, mas eu entendi bem que você trouxe. Ou seja, você toma conta da parte de 27 mil, acredito, ou seja, tecnologia. O Pedro ele é focado na área de tecnologia e novas oportunidades em normas dentro do Brasil. Ok. Por quê? Porque o Pedro tem muitos anos de experiência nisso. Tá. Então, eu tenho, por exemplo, especialistas só na área de food, só na área de alimentos. Para vocês terem uma ideia, a DNV, uns anos atrás, ela se predispôs a ser um dos maiores players na área de alimentos. Atualmente, 43% de todo o mercado brasileiro certificado na FSSC 22000, que é a principal norma, digamos assim, da área de food, é certificado pela DNV. 43% de share aí de vocês em food. E aí a ideia é, vamos expandir nossos negócios também em cibersegurança. Tá. Então vamos criar protocolos de atendimento, vamos avaliar quais são as normas que os clientes precisam, entender as dores do mercado e vamos expandir isso daí, entendeu? Atender o cliente com excelência. Essa é a ideia. Legal, cara. Legal. Excelência. Muito bom. Ô Pedro, deixa eu aproveitar então aqui e te fazer uma pergunta. Tem relação com o que você está falando. Nesse contato com mais de 100 mil clientes mundo, e obviamente especificamente mais aqui Brasil, né? Como é que você tem enxergado essa parte sobre a certificação ser vista ainda como custo? Você vê que os empreendedores já conseguem enxergar isso de maneira mais estratégica? Como é que é a tua percepção? A minha percepção é que esse mercado mudou muito. Eu diria para você, quando eu trabalhava só com ISO 9001, o mercado era mais fomentado por ter um certificado na parede. Não tinha muito a cultura do porquê que eu estou buscando essa certificação. Talvez tivesse a cultura pós-implementação do processo, porque aí se tinha processos padronizados e uma melhora na empresa. Mas aí, com a expansão das outras normas, eu vejo que esse mercado mudou um pouco. Já não é mais um papel na parede. É uma questão estratégica da empresa. Eu estou querendo mostrar para o mercado que eu tenho um alto nível. Por exemplo, eu gosto muito da 27, né? Vamos falar de proteção de dados. Bora lá. Para quem, né, Pedro, quem não faz nem ideia, o que é a ISO 27001, legal só para a 27001, o que eu digo para os clientes quando eu vou até fazer uma reunião comercial e o cliente não pensa, não conhece a norma, eu falo assim: você vai ter um ataque cibernético, isso é fato. Não tenha dúvida que seus dados vão vazar, seus dados já vazaram. O GovBR foi né, já teve vazamento de dado. A questão é, você tem protocolos para mitigar isto e quando houver um vazamento de dados, trabalhar com isso? A 27000 vai te ajudar isso. A mitigar para que não haja nenhum vazamento de informação, né, de dados, mas também para que você tenha protocolos funcionais para retomada dos seus processos. Eu trabalhei numa empresa que ela sofreu um ataque cibernético. Ficaram 1 mês para ter acesso aos servidores. Pô, você já pensou a BLON ficar 1 mês sem acessar seus servidores, não saber como é que tá os projetos, não saber como é que tá a parte comercial, aonde o Fernando tem que ligar para fazer um lead ou não? É isso. Perfeito. Então a norma ela vem trabalhar nesse sentido, né? Legal. E eu sou fã. Então o que eu percebo? As empresas elas começaram a ter este tipo de preocupação. Por exemplo,
eu sou uma empresa da área de alimentos. Eu faço questão de ser certificado na melhor norma de alimentos do mundo, para mostrar que eu tenho um padrão de excelência na área de food. Eu sou uma indústria e eu tenho muita preocupação com vazamento de informação. Então, eu vou ser certificado na 27, que é reconhecida internacionalmente, e mostrar para o mercado, olha, eu tenho um compromisso com os dados, tanto meus quanto de vocês. E aí, o que aconteceu nos últimos 2, 3 anos? Essa temática mudou tanto, ficou tão forte, porque quando a gente falava da cadeia automotiva, você só ouvia falar de ATF, que é uma norma de qualidade para a cadeia automotiva. Feito. Não sei se vocês não sei se vocês sabem, mas, por exemplo, as grandes montadoras estão pedindo para os seus fornecedores, isso se tornando obrigatório, que eles se tornem certificados numa norma somente de segurança da informação. O mercado mudou. O fabricante consegue o apoio das normas para desenvolver protocolos e melhorar a qualidade, melhorar para toda a sociedade, assim. Perfeito, Entendeu? perfeito, legal. Então você enxerga a mudança aí, você acha que esse mercado ele tá mudando? O mercado, para mim, com certeza está mudando, e você percebe muito isso quando a ISO já não é mais tão crescente, e você vai participar de eventos que as empresas já não falam mais, eu sou certificado ISO 9001. Eu tenho ISO 9001, mas eu sou certificado 27, eu sou certificado 50001, porque eu tenho um pensamento que eu tenho que reduzir meu consumo de energia, porque isso impacta no meio ambiente. Eu faço, por exemplo, a verificação de um relatório de sustentabilidade. Eu vejo empresas que teve a questão da mudança climática agora nas normas, né? Para elas avaliarem o risco, o impacto e tudo mais. Eu vejo empresas já falando de inventário de gás de efeito estufa. Eu vou um pouco além. As empresas falam, eu vou um pouco além. Eu vou lá e vou ver quanto que realmente eu estou impactando, quantas toneladas de CO2 o meu processo emite na atmosfera. E aí eles começam a mitigar isso. Perfeito. Então eu vejo o mercado já ficando com uma cultura mais avançada e melhorando nesse sentido. Legal, cara, legal. Bom ouvir isso de quem tem tantos dados lá, né, com um histórico gigantesco que é a DNV. Imagina a quantidade de dados que vocês têm lá, cara. Legal, muito bom. Porque a gente, você vê só, né, Pedro, você trouxe agora uma frase, que esse setor automotivo vem aí cobrando a certificação, por exemplo, da sua cadeia de fornecedores. A gente costuma dizer muito que o que esse cliente tá lá falando para o nosso cliente, para o cliente da DNV, olha, cuide melhor dos seus dados, porque os meus dados estão aí com você, por exemplo, falando de 27, e se vazar, você vai me dar problema. Então, legal quando você fala isso, e como vocês estão enxergando essa acomodação aí do mercado, porque é isso, o cliente ele não quer lá, toma aqui o papel, né? Não é isso que ele quer. Ele quer, olha, quero saber se você tem protocolos, eu notei que você falou aqui, protocolos funcionais que vão justamente garantir, né, esse melhor relacionamento, e o cliente que está lá pedindo, ele consiga demonstrar isso. Então, muito legal. E aí, Pedro, eu queria aproveitar para falar em dados e também te fazer uma pergunta, cara, com base nessa infinidade de dados que vocês devem ter por lá, sobre como é que vocês têm a percepção em relação a ganhos de competitividade, sabe? O quanto que você tem de dados sobre isso? Eu falo, o cliente, vou melhorar minha pergunta, o cliente DNV, quando vai e fala, olha, eu vou me adequar a uma 27, vou buscar protocolos funcionais, customizados para o meu negócio, qual que é a percepção que vocês têm lá, sabe? Como é que esse cliente vem com a devolutiva falando, olha, cara, melhorei aqui a minha condição... É muito legal, porque a DNV, ela tem uma cultura... O nosso negócio surge do risco, né? O risco dos navios lá e as seguradoras. Então a DNV, ela tem uma cultura, nós tivemos um presidente aí em um tempo, que ele implementou a análise de risco em todas as nossas auditorias. Então, quando o cliente da DNV, ele vai, por exemplo, certificar numa ISO 9001, o auditor vai chegar para ele e vai falar assim, olha, o que é um risco aqui para você? E aí o auditor vai direcionar ele. Nós temos uma ferramenta lá, o Bust My Audit, que ajuda as empresas a fazer essa análise de risco e levantar um risco para ele. Então nós temos uma empresa lá que eles tinham um problema que acabava o parafuso no seu processo produtivo. Ele falava, um risco para mim que acontece aqui é acabar o parafuso no processo produtivo. Então quando o auditor está fazendo a auditoria pela DNV de acordo com a norma, ele também está fazendo essa avaliação de risco. E sai no relatório. E aí o que nós recomendamos para o cliente? Fica pelo menos um ciclo de certificação para avaliar se esse risco ele foi mitigado ou não.
E não vai ser zerado, às vezes não vai ser zerado. Mas aí então começou a se trabalhar nesse cliente, por exemplo, com esse processo de avaliar, pô, mas por que fica parafuso? Ah, eu produzo tanto, compras está comprando tanto. Ah, demora, lá no setor de compras, às vezes demora para sair um pedido, ou não. Ah, às vezes o cara lá na fábrica esquece de pedir. Então a DNV ela está apoiando o cliente nesse sentido, e nós temos cases de clientes, né, que falam, pô, graças a essa metodologia, eu diminuí um risco aqui, aumentei minha produtividade, consegui atender melhor os meus clientes, porque eu evitei atraso, e aí eu consigo aumentar a quantidade de clientes a atender. Um dos fatores agora, por exemplo, essa certificação da área automotiva, que eu sou fascinado, você hoje em dia só participa de um projeto, por exemplo, da Volkswagen, se você tiver essa certificação. Então a Volkswagen ela emitiu uma carta no mundo inteiro falando lá para os seus fornecedores. Todos os fornecedores têm que ser certificados até junho de 2024 nesse protocolo. Perfeito. Quem não for certificado nesse protocolo não participa de novos projetos. Todo ano tá lançando carro. Tá mudando um parafuso, tá mudando um para-choque, tá mudando uma roda. Então todo mundo vai ter ganho com isso. E aí o que é fantástico dessa ferramenta, desse protocolo deles? É uma plataforma que você vai certificar, lá vai sair um selo. E esse selo vai para uma plataforma específica, né? É um site da NX. E aí eu sou um fabricante, eu não sou Volkswagen, eu sou a Ford. E eu estou precisando de um fornecedor de parafuso. O meu atual não é certificado SAX, mas eu começo a ter preocupação, por exemplo, com vazamento de dados, de informações, porque ele vai ter acesso ao projeto do carro. Certo. Eu vou lá na plataforma e falo, pô, então você já tem um nível de maturidade muito grande. Manda um orçamento seu que eu vou começar a comprar de você. Então é o ganho que essa empresa está tendo nessa vitrine. Entendi. Entendeu? É muito grande. Então você vê os clientes num crescimento muito grande nesse sentido. Legal, cara, legal. Vocês conseguem observar, então, essa competitividade realmente tão... Ou seja, o cara tem um ganho maior de eficiência, o que vai torná-lo mais competitivo. Isso, exatamente isso. Porque o cara que implementa, ele vai padronizar os seus processos. Quando ele submete para uma avaliação, ele está testando se realmente aquele processo está sendo o melhor processo para ele. E é muito importante isso. O processo melhor para ele. Sim. Não crie processos para a norma. Melhore os seus processos. Utilize a norma como uma base, uma ferramenta. Entendeu? E aí, isso também foi muito legal, porque eu lembro quando trabalhava no laboratório, eu vi que mudou muito o conceito dentro das certificadoras. Quando era 2000 e 2009 lá, eu passava em auditoria, a gente falava que o auditor achava pelo em ovo. Você não tá fazendo, eu não quero assim, eu quero assado. E não era assim. A norma fala o que tem que ser feito, o que não tem que ser feito. Isso mudou o conceito. Então as empresas usam as normas como ferramentas, frameworks, para ajudar elas a melhorarem os seus processos, seus protocolos, e aí naturalmente vai sair a certificação deles, entendeu? Ô Pedro, vamos explorar isso mais um pouco, isso é muito bom. A gente estava falando aqui nos bastidores, né, pessoal, sobre o quanto que tem aí, enfim, algumas empresas que aí são, enfim, falta ética mesmo, mas tirando isso de lado, que aí não tem o que fazer, né, aí não tem o que fazer. Mas sobre profissionais, sobre empresas do nosso mercado que não tem, isso daqui que a gente muitas vezes fala com uma sutileza e parece muito óbvio, mas você falou um negócio, a norma ela é um frame, utilizar a norma como ferramenta, consequentemente depois você vai ter a certificação lá. Eu queria falar um pouquinho mais sobre isso, como que na prática vocês difundem isso dentro dos profissionais, né, da NV, como é que isso chega lá na ponta no cliente, porque ainda, infelizmente, a gente tem, né, situações como o que você falou, peraí, eu quero isso, o auditor falando, eu quero isso. A gente fala, cara, você tem que querer nada. Você tem que querer nada, tem que entender de negócio, dar uma boa interpretação, né, ver se o protocolo é funcional, a norma é sobre o que, né, sobre como. Então eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre isso. As grandes certificadoras, elas trabalham com um protocolo de treinamento e calibração dos seus auditores. Isso é um requisito do nosso negócio. Tá? Então todo ano nós vamos chamar os auditores, passar para eles nossa cultura, reforçar nossa cultura, reforçar algumas coisas que são observadas em normas.
reclamações de cliente, e nós vamos treiná-los para que se tenha o conceito cada vez mais claro que a norma ela é um apoio a ser seguido. Claro que a norma tem os requisitos que ela fala que deve. Quando é deve, é obrigatório. Só que, por exemplo, a ISO 9001 ela fala deve-se ter um procedimento controle de documentos. Como vai ser esse procedimento? Fica de acordo com a sua criatividade, de acordo com a realidade da empresa. E é muito importante isso, a empresa criar documentos de acordo com a realidade dela. E aí nós trabalhamos isso dentro das empresas dos nossos auditores, essa cultura, mas principalmente levando muito a sério qualquer comunicação com os nossos clientes e parceiros. Então, o que eu digo para as empresas que são certificadas, não só pela DNV, mas qualquer outra certificadora, use o canal de comunicação. Se você passar por um processo desse, eu não estou de acordo, o auditor veio aqui e falou que tem que ser assim, não assado, reclame, denuncie. É um produto, um serviço que vocês estão comprando, né? Então é importante vocês reclamarem para que as empresas possam melhorar os seus processos. Nós precisamos desse apoio também, Legal, cara, né? legal. Mas o que acontece? As certificadoras levam muito a sério qualquer comunicação, tanto interna quanto externa, entendeu? Legal. Se eu chegar dentro da minha empresa e conversar com um colega, eu não estou me sentindo assim, isso é levado muito a sério. Eles vão tentar entender, apoiar, desenvolver alguma coisa para que eu fique no alto nível esperado quando eu atender o cliente. A mesma coisa é quando o cliente fala, putz, o cara veio aqui, ele deu uma não conformidade e não foi legal. Isso é pelo em ovo. Ele vai falar, vamos avaliar. Pô, realmente, você tem razão. Ou não, isso daqui talvez o auditor não tenha te deixado claro, mas a especificação é essa, a norma diz isso, assim, assim, assado. E explicar isso para o cliente. Mas o cliente tem que entender o porquê que ele está passando por aquele processo. Entendeu? Bom também esse esclarecimento, Pedro, porque é isso, muitas empresas, e o Pedro esclareceu aqui, pessoal, você que já é certificado, muitas vezes, e a gente passa por isso, ele não sabe que existe um canal de reclamação, que dependendo como, né, olha, dentro da certificadora e até em método também. Sim. Mas, né, o cara não sabe, então legal você falar isso tem muita valia de um cara que está representando comercialmente uma certificadora, falando, olha, inclusive se for DNV, vá lá e nos ajude, né? Sim. Então, cara, legal você esclarecer isso, Pedro. Muito bom. Pedro, eu queria também aqui te fazer uma outra pergunta. Sobre algumas empresas aqui, em relação a essa parte toda você falou que toma conta de novos negócios também, né, na DNV. Como é que você está enxergando esse ajuste de mercado? Você já falou um pouquinho aqui sobre, agora não estamos falando só de ISO 9000 mais, 50 mil, 56, se eu não me engano, agora também inovação, né? Era 56.002, agora 1. Eu também queria entender um pouco como é que você está enxergando isso, sabe, assim, poxa, e 25, e um pouquinho mais longo prazo, e tem IA, eu sei que tem a 42001 também, né, Sistema de Gestão de Inteligência Artificial. Fala um pouquinho pra gente. É legal, até aproveitando o gancho da 42001, a DNV é o primeiro organismo de certificação acreditado para a 42001. É uma acreditação que veio da Holanda, é o RVA. Lá eles conseguiram esse reconhecimento e aí eles autorizaram a DNV a comercializar de forma acreditada a 42001, tá? E como que eu vejo isso? Isso normalmente vem uma diretriz do global para nós, falando, olha, vai funcionar assim, assim, assado, tal, as normas vão pintar, vai ser legal, começa a prospectar, visualizar clientes, potenciais negócios, e aí nós vamos de acordo com a nossa cultura. Mas a companhia nos deixa muito livre para isso. Eu lembro, por exemplo, que na DNV surgiu a 56001 em setembro de 2024. Eu tive a oportunidade, uma parceria aqui fantástica, né, com uma empresa, e nós fomos responsáveis pelas 3 primeiras certificações no Brasil. Da 56001 de gestão de inovação. Legal. Né? Nós tivemos grandes players, teve, por exemplo, a Eneva lá da questão de energia, uma grande empresa. Então, a companhia, talvez ela vai ter um pouco mais de dificuldade de lançar um novo projeto, mas, por exemplo, ela nos dá essa liberdade. A 56001, eu vi há 1 ano e meio atrás numa apresentação de um diretor nosso,
na verdade era o vice-presidente da área de Business Assurance. E aí ele tava lá, olha, as normas que nós temos aqui em observância observando são essas normas. E aí eu vi aquela norma e falei, pô, que norma legal, eu vou começar a estudar isso daí, porque ela ainda era uma draft, né? Tinha 56.002 e ela era uma draft. E aí eu comecei a estudar isso daí, surgiu um contato muito legal e nós fizemos não só a primeira certificação 56.001 no Brasil, mas a primeira da DNV. Então, por mais que a demanda venha do global, se nós tivermos aqui a oportunidade de falar global, eu tenho a demanda e vamos fazer, Pioneiro vamos aqui, apoiar. não tem problema nenhum. Apoiar e vamos ser pioneiros. E aí, quais são as diretrizes da companhia que eu vejo? Em crescente. Porque aí eu vou falar da minha área, porque todo ano eu tenho que montar um plano de negócio dentro da DNV, falar quais são as normas que eu vou desenvolver, que eu penso em comercializar mais. E eu vejo muita crescente todas as normas da área de tecnologia da informação. E aí eu vejo 27, 27.701, eu vejo 22.301, eu vejo a própria 56.001 de inovação, né, em crescente, eu vejo a 42.001 inteligência artificial. Essa empresa está apta a buscar uma certificação 42.001, a qual ainda não tem no Brasil nenhuma empresa certificada com acreditação. Existe empresa certificada, mas ainda sem acreditação. E a DNV, por ser o primeiro, ela está aí disposta a atender o mercado nesse sentido. Porque quando a gente fala de acreditação, Lucas, nós estamos falando de um amadurecimento do processo de certificação. Nós estamos falando, agora está pronto, globalmente falando, com reconhecimento do IAF, como que funciona o protocolo de qualificação de auditores, tempo de auditoria, diretrizes claras de como deve funcionar o processo de certificação. Perfeito. Então, o RVA estava aguardando essa publicação, né? Normalmente são normas complementares, para então fazer. O que eu quero dizer com normas complementares? O pessoal fala muito de tempo de auditoria, né? Fala, putz, tempo de auditoria é demais. Tempo de auditoria é demais. O pessoal fala, meu Deus, o que vai fazer aqui? 5 dias. E aí existem protocolos, por exemplo, existe a 27.001, que ela vai falar de segurança da informação, e aí existe a 27.006, que são as diretrizes para certificação do sistema de segurança da informação. Então lá vai falar assim, X funcionários equivale a Y dias de auditoria. E aí qual que é a função do PELHO? É conversar com o cliente e entender que X dias de auditoria estão de acordo com aquilo que o cliente realmente precisa. E aí nós mandamos aquele formulário lindo e maravilhoso que ninguém consegue responder. E aí o que eu falo, pessoal? Esse formulário tá complexo? Ele é complexo. Você já preencheu para uma certificadora? Manda para outra, que é igual. O formulário tem as mesmas perguntas, mas para que ele serve? Para entender qual o seu status e aí poder dar desconto. Porque a norma fala Y dias de auditoria. E aí a certificadora consegue trabalhar em até 30% de desconto em cima daquele tempo. Cada certificadora tem sua política de preço, de acordo com os seus custos, mas aí a função do PELHO é interpretar isso e trazer a melhor solução para o cliente. O que a DNV faz? Em contato com o cliente, fala, esse formulário é enorme, mas fala para mim seu CNPJ, deixa eu entender, seu servidor é 24 horas, não é? Você faz desenvolvimento de processo? Então nós não só mandamos o formulário, nós estamos lá, como eu falei, para apoiar o cliente e entregar um trabalho de excelência. Legal. Vocês agora do nosso lado aqui como consultoria, é bom que vocês fazem isso, porque senão o pessoal fala pra gente fazer, fala, pô, Bélio William, me ajuda a preencher, que eu não consigo preencher esse troço, não. Então, legal isso, cara. E legal também se esclarecer, a gente fala muito isso lá, legal agora abertamente você falar, Pedro, porque é sobre, né, como você falou, é quase um diagnóstico ali, um pré-diagnóstico, né, pro cara realmente falar, ó, se você tem X colaboradores, essas funções se repetem? Isso. Né? Se repete, você tem o que você falou bem. Pô, provavelmente você tem um desconto aqui. Então, tá relacionado à proposta customizada, né? Você pega, por exemplo, uma ISO 9001, você pega lá de 200 a 500 funcionários. Não, é de 300 a 500, digamos que é o range. Tá. Só que aí você pega 50% em processo repetitivo. Pô, isso diminui a quantidade de dias de auditoria. É isso aí. Entendeu? Você não precisa de tantos dias. Por quê? Qual que é a base, a lógica dentro do processo de auditoria? Quanto mais funcionários, mais registros eu tenho que ver. Aumentar a amostragem. A norma é a mesma. Só que de vez de 10 funcionários trabalhando com aquele processo, você tem 200.
Então eu tenho que aumentar a minha amostragem para ver se o conteúdo, o conceito foi espalhado entre os 200 funcionários. Perfeito. Entendeu? Perfeito, perfeito. Claríssimo. Legal também. Mais um bom esclarecimento, mais um bom esclarecimento. Pedro, mais uma pergunta aqui, espero que... Tá gostando, Pedro? Pô, eu tô gostando pra Tranquilo? caramba. É? Comercial a gente vai falando, né? Fala, Comercial. eu vim meio tenso, mas aí falaram, pô, pode ir lá que o pessoal, pô, vai ser um bate-papo fluido. E realmente tá? Foi. Tá legal, tá legal. Então ótimo. Então, Eu espero que esteja ajudando os clientes. opa, tenho certeza que tá. Acho que Vamos vai. aproveitar aquele, né, o que eu falei, porque eu tava falando aqui no começo, né, a gente tava falando, pessoal, que a gente faz aqui, parece até que a gente entende alguma coisa. Porque quem entende aqui mesmo é o convidado e o Xandão aqui que fica, o resto a gente finge. O convidado eu tenho minhas dúvidas. Não, eu tenho o minhas convidado dúvidas. manja. Mas ele tenta. Não, Ele tenta. bom, você tá arrebentando. E vou aproveitar a tua deixa para aquela blogueiragem, pedir pro pessoal colocar aqui, né, Xandão, nos comentários, o que estão achando, dúvidas, é ou não é? Tá vendo? Eu tô falando, a gente finge que parece que sabe. Parece que a gente sabe alguma coisa. Muito bom, muito bom. Então já deixa aí também seu comentário. Nós temos ainda mais uns minutinhos aqui. Espero que eu consiga, não sei se vou conseguir fazer todas as perguntas não, mas bora lá. Pedro, sobre um pouco mais agora lá na prática, erros que você vê. Talvez não necessariamente erros operacionais, né? Aquela coisa, se não fizer isso, a não conformidade vem. Erros comportamentais, erros conceituais. Ótimo. Né? Acho que é sobre o que o cliente, ou um potencial cliente, né, que vai buscar projetos como esse, ele não deve cometer, tem que ficar atento. Muito legal tocar nisso. A DNV, eu não conheço das outras certificadoras, confesso. Pelo menos que eu sei em pesquisa no mercado, não tem. A DNV tem uma ferramenta, ela lança uma plataforma chamada Veracity em 2017. E aí, dentro dessa plataforma, tem uma ferramenta chamada Lumina. E o que tem lá no Lumina? Todos os clientes da DNV, tá? Eles têm acesso gratuito a essa plataforma, enquanto eles são nossos clientes, e lá eles conseguem ver quais são as não conformidades para cada norma. Então, por exemplo, se você falar para mim, Pedro, dentro da ISO 9001, nos últimos 12 meses, o que mais dá não conformidade? Vamos acessar o Lumina lá e vamos ver. Pô, 100 mil clientes no mundo, 100 países. Vamos ver o Brasil? Vamos ver o Brasil. Uma empresa pequeno porte, vamos ver uma empresa de pequeno porte. Do segmento de agricultura, a ferramenta me permite esses filtros. Todo cliente da DNV sabe quais são as não conformidades. O que está dando de problema? 9.14.45, eles vão saber quais são as não conformidades, e aí um descritivo macro da não conformidade, não só o requisito, qual é a causa raiz que o cliente apontou e qual a ação corretiva tomada por esses clientes. Isso porque todo o sistema da DNV se conversa, né? E aí, uma dica que eu poderia dar para os clientes é assim, não é difícil certificar. O difícil é manter o certificado, tá? O difícil é manter o certificado. Então, eu vejo, por exemplo, as empresas, elas contratam empresas de consultoria e isso é evidente no mercado. Quem tem uma necessidade de ter a sua certificação um pouco mais rápida, às vezes por uma necessidade de um cliente específico, uma empresa de consultoria te ajuda a implementar processos e procedimentos porque já tem a expertise, né? Dá para se fazer 100? Dá para se fazer 100, mas a empresa de consultoria te ajuda nisso. Contrata a empresa de consultoria e depois contrata a certificadora para validar aquele processo. Recebem o certificado, só que aí eles esquecem de fazer o investimento posterior. A contratação da certificadora, ela vai ser válida por 3 anos. É o ciclo. É uma auditoria, duas etapas de auditoria de certificação. Primeira fase, análise documental. Depois uma outra visita para ver se a aderência dos documentos, dos procedimentos. E depois tem auditorias de manutenção. E aí, qual que é a dica que eu dou para os clientes? E aí eu vou falar, vou tirar o chapéu aqui, Pedro, DNV, e botar Pedro, o gerente da qualidade, que tomou 42 não conformidade. Contrate uma empresa de consultoria para fazer a sua auditoria interna. Invista muito na sua auditoria interna. Não abandone o seu sistema, porque difícil não é certificar, é manter o certificado. Entendeu? E aí quando você contrata, isso eu aprendi na raça, quando eu comecei a contratar uma empresa de consultoria para fazer a minha auditoria interna, eu descobri o mercado atualmente como estava
tinha acesso a especialistas que me apoiaram a melhorar os meus processos e acabar não esquecendo dele. Um outro fator muito importante é a cultura de absorver aquilo que a empresa está se predispondo. O que eu quero dizer com isso? Está se predispondo a uma ISO 9001? Todos têm que estar. Não é só mais o antigo RD. É até bom, porque a norma tirou isso, né? Antigamente tinha gente que era CLT, qual que é a sua função? RD. Exatamente. Né? E isso daí foi tirado e é muito bom. Por quê? Agora todos têm que demonstrar que estão apoiando a cultura. Tem que estar o diretor com planejamento estratégico, investimento, tem que estar o pessoal do atendimento ao cliente, do recebimento, a expedição do fornecedor. Todos têm que estar com a cultura enraizada. Porque aí você não garante só mais processo, você garante cultura, você tem mais longevidade daquilo que você investiu, entendeu? Pedro, maravilhoso, cara. Enquanto você falava, eu fui pegando aqui uns trechos só para endossar fortemente o que você tá comentando. E ontem é sobre esse ponto que a grande complexidade não está na conquista da certificação e sim depois nessa manutenção, né? E ontem, inclusive, nós estávamos... ontem, em relação à data dessa gravação, nós estávamos aqui num grande cliente, fechamos um contrato de auditoria contínua, ramo de vedação, um dos grandes aí do mundo, uma empresa muito grande. Nós vamos ficar o ano inteiro lá fazendo, enfim, auditorias híbridas com eles, são quase 50 HDs lá, um volume bem alto. E falávamos sobre isso. E lá também conversando sobre isso, mas a gente tem falado muito com os nossos clientes, que se tem algo primeiro que a gente faz, primeiro, lá na adequação, na hora que a gente está implementando, é trazer não só o interlocutor, né, o dono da ISO. A gente vai falar o João da ISO, a Maria da ISO, né? Porque isso não existe. Justamente quando acabou com o RD representando a direção, já foi um índio, ó, não é para ser assim. Então, para começar, a gente envolve todo mundo. Comercial, é com você, amigão. Deu um probleminha no comercial, não vem falar que é o cara da qualidade que não sabe bem na conformidade. Cara, você errou aqui, vamos arrumar. É com você, com compras, RH. Então, esse é o primeiro ponto. E o que nós também temos feito, e tem dado muito certo, Pedro, recente, mas começou a dar bons frutos já, é vender também projetos aonde a gente chama de primeiro ano adequação e os 2 anos subsequentes, o que a gente tem chamado de auditoria contínua. Eu sei que você bateu um papo, inclusive, né? Foi com o Fernando. Inclusive deu uma sugestão muito bacana lá, depois a gente vai começar a aplicar aquilo que você falou lá, do cliente oculto, bacana pra caramba. Eu sei que você deu uma sugestão boa lá. Então nós temos feito isso. Então, ou seja, são auditorias aonde, no máximo, a cada 45 dias, eu digo justamente o pós, a gente vai fazendo auditorias, além de, enfim, tem algumas outras ofertas para os nossos clientes no meio do pacote, mas a gente vai fazendo a cada 45 dias, mas pode ser que tenha uma auditoria hoje, semana que vem tem outra. Auditoria surpresa. Sim. Ah, mas o meu RH tá de férias. E aí, vai parar a empresa? Chama o assistente do RH, caramba, vamos auditar ele. Então vai criando, o que a gente está percebendo que vai criando justamente esse ponto que você falou, olha, isso aqui é para apoiar para que todos os dias os protocolos funcionais, vou usar esse termo que você colocou, eles sejam verificados e pode ser que isso aqui não está mais funcional, não tem problema. A auditoria externa contribuiu, né? A externa, na verdade agora aqui ainda a auditoria interna, né, feita por uma consultoria, contribuiu para pegar. Então gostei muito, cara, do que você falou, nós estamos passando agora por esse ajuste e tem funcionado bem. Legal esse ponto que você trouxe, tá? Aproveitar esse ensejo aí. Pedro, seguinte, caramba, cara. Não vai dar tempo de fazer essas perguntas todas, não. Nós vamos ter que fazer a segunda parte com o Pedro. Vamos para a segunda parte. Nós vamos fazer uma segunda parte. Ô, Pedro, nós temos ainda mais uns 5 minutinhos e... Bom, deixa eu fazer mais uma pergunta de pelo menos mais umas 8 que eu tinha aqui, cara. Mais umas 8. Eu vou falar um pouquinho sobre... Vamos falar um pouquinho sobre como que... O ano passado, né, a gente fechou o ano aí falando sobre esse movimento de ressignificar o mercado. Então, realmente, a gente acredita muito nisso e ficamos muito felizes de depois, quando conversamos, falar, poxa, acredito nesse troço aí. Né? E, com certeza, quem nos ouvir aqui vai perceber isso. Eu queria que você falasse um pouquinho, sabe, Pedro? Como que você acha, né, que a certificadora, em específico, o ADNV, as certificadoras e o nosso mercado, no geral, pode contribuir para que o empreendedor, né, porque o que a gente mais quer é isso, o empreendedor olhar e que nem está lá na nossa cultura. A gente fala, olha, o nosso porquê de existir é sobre o nosso cliente, o potencial olhar e falar, ó, vamos ressignificar esse mercado, é possível, e a gente só vai fazer isso se o nosso cliente aumentar faturamento, aumentar margem, gerar emprego. Então, é esse o foco, que né, a maneira que a gente acredita. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Como é que você vê isso aí? Eu vejo isso como uma potencial crescente, realmente.
Eu vejo isso muito no movimento do cliente não buscar mais só ISO 9001. Então, por exemplo, grandes corporações, elas procuram uma redução de consumo de energia, mas por que elas procuram isso? Um impacto ambiental, mas também um impacto financeiro. Não. E aí o que nós sabemos? Uma implementação de uma norma ISO 50001 reduz aproximadamente 20% do consumo de energia. E energia não é só aquela lâmpada que deixa em casa, né, ligada assim na empresa, porque é maquinário que você reinveste, né, um motor, talvez um motor mais novo, ao longo prazo ele vai te reduzir esse consumo de energia. Isso traz uma redução financeira para o cliente. Isso traz um conceito muito interessante, porque leva para a sociedade. Eu não sei se você vai lembrar aquela propaganda que teve do Michael Phelps. Você é um cara esportista, eu já não sou tanto, estou um pouquinho acima do peso, mas quando ele vai numa propaganda, ele vai escovar os dentes e desliga a torneira enquanto ele escova. Eu não me lembro dessa não, mas... Quando ele faz isso, existem dados que informam que muitas pessoas começaram a usar esse hábito, porque ele era um grande atleta, um grande profissional. Então nós percebemos que as empresas, se elas acabam adotando essas estratégias, elas levam essa cultura para a sociedade. Então nós temos lá as 17 ODS, né? Que são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, para tornar o mundo mais sustentável. Da ONU, né? Isso, da ONU. O pessoal acaba adotando, os países adotaram isso, assinaram esse acordo. Perfeito. Só que tem empresas grandes que também assinaram. Essas empresas grandes, ao adotarem isso, elas levam isso para sua cadeia de fornecedores, leva para a vida das pessoas. Olha que coisa interessante. Por exemplo, antigamente o pessoal comprava muito CD falso. Tá. Não tinha análise do impacto disso na sociedade, né? E aí você vê, o CD falso, ele pode atrapalhar nisso. A gente entende aquela pessoa que não está nesse momento numa vida financeira fácil, precisa, às vezes, um comércio diferente, né? Precisa trabalhar. O mais importante é a fome e a educação no país, né? Certo. Tem que se resolver isso. E aí, essa pessoa, o impacto de um CD falso, isso daí atrapalha, porque existe o artista, existe todo um trabalho da indústria de manufatura, e a indústria de manufatura gera mais emprego. Então vamos repensar isso, vamos pensar, não vende mais CD falso não, vai abrir uma oportunidade de trabalho para você aqui, vai se desenvolvendo o negócio, vai se desenvolvendo os processos, vai se desenvolvendo as áreas, isso é benéfico para todo mundo. Então como que o empresário vê isso? Nós temos grandes players lá que assinaram esses termos das ODS e desenvolvem políticas para isso. Então, tem fornecedores, clientes, por exemplo, que na cadeia de fornecedor ele só libera crédito para aqueles que apresentaram inventário de gases de efeito estufa. Porque o inventário de gases de efeito estufa do meu fornecedor é meu escopo 3. Tá. Entendeu? Dentro de um inventário. Escopo 1 é tudo aquilo que eu emito e consigo mitigar. O escopo 2 é o consumo de energia. E o escopo 3 é aquilo que eu não tenho controle. Tá. Então, pensa, eu sou um grande produtor de cosmético. Tem o escopo 3, meus fornecedores estão emitindo gás de efeito estufa. Mas eu assumi essa responsabilidade de diminuir a emissão de gás de efeito estufa. Então, eu começo a liberar crédito para o meu fornecedor também se desenvolver nessa área. E aí, quando se desenvolve isso e é benéfico para a sociedade, todos ganham. Se diminui, por exemplo, esse calor que nós estamos sofrendo aí, tá demais aqui. Isso vai agredir, por exemplo, a parte de alimentação. Ok. Os alimentos na área de agricultura vão sofrer com isso. Então é uma cadeia que nós temos que pensar um pouco mais a longo prazo. Então eu vejo os clientes investindo sim, tendo retorno, os clientes da DNV principalmente, eu vejo nesse sentido, mas eu vejo também as empresas que eu converso e adquirem essa cultura de um mundo melhor. Um mundo melhor, não obrigatoriamente, é você, às vezes, ter uma certificação extraordinária internacional. Às vezes é que nem vocês têm aqui o programa Kumbuka. Eu sou fissurado por ele. Legal. O que é esse conceito? É tornar, por exemplo, eu vejo os seus colaboradores, eles conversando que eles começaram a ler muito mais por causa desse programa. Você está ajudando com a educação.
Uma pessoa mais educada, ela já não vai mais jogar o lixo na rua e não vai já trazer mais problema de entupir e alagar a casa daquela pessoa, entendeu? Exato. Isso ajuda muito as pessoas, ajuda muito as empresas. Então eu vejo sentido, eu vejo tem um cliente seu da área de fretado, né? Fretadão, né? Exato. Esqueci o nome do senhor. Cláudio Omar. Sr. Cláudio Omar, muito legal. Ele falando que lá eles têm projetos do colaborador parar por meia hora para estudar. Pô, quem não quer trabalhar numa empresa assim, que tem uma oportunidade de você se desenvolver como pessoas? Porra, legal pra caramba. Então eu acredito nisso, das empresas estarem adotando esses protocolos, estarem ganhando dinheiro com isso, a longo prazo, não a curto prazo, mas ela vai ter um retorno principalmente de uma sociedade melhor para ela. Legal, legal, Pedro. Muito bom você trazer isso. Ainda mais nesse mundão onde fala-se muito de ESG, né? Então você trouxe realmente, o nosso Cumbuca aqui é legal pra caramba. Nós temos relatos, assim, espetaculares sobre o Cumbuca. Para quem não sabe, todas as sextas-feiras a gente juntos estamos sempre lendo um livro e a gente vem e discute das 8 da manhã às 9 questões práticas. E cada um expõe ali e assim, nós estamos, se não me engano, eu acho que quase no 10º livro já tem um certo tempo que a gente faz isso. E é o que você falou bem, porque aí você fala, poxa, o que tem a ver com SG isso daí? Isso é a parte que você falou, é a parte social. Só que aí o cara tá dentro de uma empresa falando, querendo fazer SG, os colaboradores dentro lá querendo matar o dono, ninguém aguenta o cara, e o cara tá lá achando que SG é só doar pra ONG. Não. É também, legal se você quiser, mas cara, ir pra dentro. Você não cuida nem da tua cama, pô, não arruma nem tua cama. Quer falar né? Então a gente fica, eu falo lá, pô, vem falar de SG, mas tá cuidando da tua casa? Você não cuida, né? Então, legal esse ponto que você trouxe isso. E aí é uma temática tão legal que aí existe uma norma sobre as ODS que vai sair, ainda não saiu, tá lá na ISO, tá em discussão, que é a 53001. Não conhecia essa norma. Também não conheço. Um parceiro 53001. 53001. Um parceiro de negócio falou, Pedro, você tá sabendo dessa norma? Eu falei, não tô sabendo, mas vou me informar sobre. E eu mandei lá pro Global. Lembra que eu falei para você, a demanda vem do Global para nós? Sim. O Global falou, Pedro, nós estamos de alerta nessa norma também. Por que essa norma é? Elas são as diretrizes das ODS para serem certificadas. Ah, legal, cara. Entendeu? Legal. Eu acho, eu lembro quando eu comecei, quando eu falava de sustentabilidade, eu pensava, sustentabilidade é meio ambiente. E aí eu tive uma chefe na época chamada Ana Neves, né, uma pessoa fantástica, que ela falou assim para mim, Pedro, sustentabilidade não é meio ambiente, sustentabilidade é o todo. Certo. O negócio se manter é sustentabilidade. Sim. Né? Governança é sustentabilidade. Filantropia é sustentabilidade. Tudo é. Certo. Então você tem que avaliar. Emissões de gás de efeito estufa é sustentabilidade. Certo. Então, nesse sentido, eu expandi um pouco mais a minha visão do que é sustentabilidade. Nesse ponto, a DNV também faz o serviço de asseguração de relatório de sustentabilidade. Aí, de acordo com o GRI, existem protocolos já mais formados para isso, mas existe uma sociedade que já está pedindo. Então, você vem de cima para baixo solicitando. Legal, legal. Pô, bacana. Legal, Pedro. Muito bom, cara. Bom, Pedro, então eu vou fazer aqui, antes de agradecê-lo e despedir, fazer uma pergunta que eu faço para todo mundo que passa por aqui. Nós estamos muito felizes com hoje sendo o episódio número 38 do BLcast. É isso aí. Episódio 38 já, cara. E eu gostaria de fazer, como eu falei, a pergunta que eu faço para todos que passam aqui. Então nós já tivemos 37 respostas para essa pergunta. A sua vai ser a resposta número 38, que é o seguinte. O que você falaria para o Pedro que está começando a carreira lá na Instemac? Instemac, exato. Esse Pedro de hoje, só que é aquela dica de café, sabe? Então, pô, aquela coisa, Pedrinho, não pense nisso, faça isso ou não faça isso. Qual a dica? O que você falaria pro Pedro do início da carreira? Do início da carreira? Início da carreira. Eu falaria, Pedro, eu falaria assim, Pedro, tenha um pouco mais de paciência. Você é muito jovem e todo mundo fala isso, né? Tenha um pouco de paciência porque você vai contribuir positivamente para a sociedade. Você vai contribuir positivamente porque você vai ter 2 filhos que você vai chegar em casa, você vai olhar e vai falar, nossa,
O maior trabalho, então tudo. Eu gosto muito de ter estudado qualidade, porque você vem desse conceito e agora você traz qualidade pensando nos seus filhos. É fantástico isso. Legal. É fantástico. Legal. É fantástico. Então eu falo, Pedro, tenha um pouco mais de paciência. Talvez economize um pouco mais financeiramente, mas aí eu não teria curtido tudo aquilo que eu curti, né? Graças a Deus pude curtir muito, assim, com a minha esposa, de sonhos, mas tenha paciência, você vai contribuir com a qualidade. Você vai aprender conceitos novos. Só tenha paciência. As coisas acontecem naturalmente. Tenha paciência. Gostei, muito Talvez bom. por isso que seja de Gandhi, né? Então, hein? Uma Gandhi. Então, hein? Talvez seja aí. E inspirado, foi sua mãe, pai ou não? Quem falou, ó, bota Foi um meu Gandhi? pai. Foi meu pai. Seu pai. Foi meu pai. Meu pai falou, põe lá Pedro Gandhi. Pedro Gandhi. E aí eu tinha um professor, quando eu estudava técnica e mecânica, e falava, você deve ser um conflito muito grande na sua cabeça. Pedro foi um imperador russo, daqueles mais, assim, agressivos, e Gandhi um cara tão pacífico. Como que funciona essa cabeça? Eu falei, professor, me dá a nota aí que eu preciso ir namorar. Conheci minha esposa no técnico. Filosofar comigo agora não. É o equilíbrio. Boa, bom equilíbrio, boa, verdade, Dani, verdade. Legal. Pedro, Dani, hora... Seguinte, cara, aqui tem hora do autógrafo. Pô, aí... Você já viu o episódio aí, você já deve ter visto isso. Tem hora do autógrafo aqui. Olha lá, ó. O nosso é possível, que é muito... Bom, eu vou deixar pro Pedro, Pô, né, que cara? bonito, Pedrão, hein? ó. Já passaram... E é que a gente começou, não foi lá no episódio 38, né? Então, a gente foi um pouquinho mais pra frente. Então, não tem 37 assinaturas aí, não. Mas, já temos algumas. Pedro, fique à vontade. Vamos ver um autógrafo que um belo dia essa camiseta vai valer uma grana. E aí não para, né, Dani? Olha lá, ó. Muito bom. Aí deixa o Pedro... Isso aí, Xadeco. Nós vamos emoldurar ela depois, não vamos, Dani? Só artista que passa aqui, pô. Pô, a Meli Winner aí, ela tá... Eu acho que ela tá num projeto realmente de ressignificar o mercado. Eu vejo muitas ações espalhadas ao longo desse ano de forma separada, né? Nesse sentido de querer trazer um conceito elevado, né? De qualidade, de maturidade. Mas o que eu mais gostei da BL Winner, pessoal legal, pessoal, todo mundo aqui com mínimo de 2 metros, então se você é pequenininho, que nem eu, compra um Dipoline lá pra vir com um salto. Mas o que eu mais gostei da BL Winner foi falar com o cliente de vocês. Clientes que têm a cultura absorvida. Isso é legal, é muito legal. Não é gente que quer ter o certificado na parede. É gente que quer aprender sobre uma norma para desenvolver cultura. Pô, isso daí vale mais do que qualquer coisa que vocês têm, viu? Legal, cara. Aquele senhor lá do Fritadão, eu virei fã dele. Ó, seu Cláudio Amaro Eu virei fã. é fantástico. Obrigado, hein? Muito obrigado por essa gentileza. Isso vale muito. Em cultura... Ô! Você vê, os caras são bons aqui, cara. Os caras são bons, os caras são uma fera. É o seguinte, Pedro, você falou de cultura, Fernandão me ajudou aqui. Obrigado, Fernando. Dia 27 de março, até porque, sem dúvida, esse episódio vai antes, dia 27 de março de 2025 pro ar. Dia 27 de março nós estaremos em São Paulo, estamos aqui, né? As nossas gravações acontecem aqui. Nós estaremos em Alphaville, Pedro, mais do que convidado para estar lá com a gente. 27 de março, vamos estar lá mais ou menos uns 80 empreendedores para falar sobre cultura. É o que a gente tem falado, cultura que dá dinheiro. Então nós vamos ajudar lá no workshop, serão 4 horas, das 17 às 19, 19h30, às 21, 21h30, colocando a mão na massa. O pessoal vai sair de lá com pelo menos a parte dos valores permitidos, né, os comportamentos permitidos e não permitidos, para poder no dia seguinte colocar em prática no negócio. Teremos bom prazer, cara, de você estar lá com a gente. Muito legal, aqui também. muito legal. Vou fazer questão de estar lá, só não vou estar se... Filho pequeno, você sabe, né? Vai que tem uma febre no dia e aí não dá. Mas muito legal, eu acho que vocês vão realmente ressignificar o mercado, assim como vocês estão buscando. Legal, juntos, como pessoas, somos vocês, precisamos, é isso aí, cara, de pessoas assim, que acreditam nisso, né, que querem, como você trouxe bem no conselho que você daria pra você lá atrás, vamos contribuir pra sociedade, como as coisas vão amadurecendo, sem aquela coisa romantizada, né, Pedro? Acho que você trouxe muito bem esse exemplo, sabe, cara, quando você falou ali, precisa de carbono, economia de energia, mas por quê? Cara, porque você vai ganhar grana com isso também, sabe? Então, assim, sem hipocrisia, então, a gente
compactua muito com isso. E a gente precisa de pessoas como você, parceiros que acreditam. E a gente agradece também, aproveito já para agradecer a DNV também, cara, que, pô, te liberou. O cara, ô Fernando, não é assim, vem aí, tem que liberar, vai lá pra Noruega, a prova, é difícil trazer o cara. Poxa, liberou, não é? Exatamente. Então, obrigado, hein, Pedro? Obrigado. Eu que agradeço. A companhia ela está sempre disposta a ajudar todos os nossos clientes, parceiros de negócio, sociedade como um todo. Eu lembro que eu vi vocês aí num dos podcasts falando, pô, às vezes o cara é um estagiário e me manda aqui uma dúvida. Esse cara é o futuro gerente, futuro diretor da qualidade. Isso aí. É uma pessoa. E temos que estar todos dispostos a ajudar uns aos outros. E a DNV está disposta a isso. Está disposta na área marítima, está disposta na área de cibersegurança, está disposta em toda a cadeia offshore, está disposta a fazer isso na sua cadeia de fornecedores. Ela tem esse serviço. Ela está disposta na parte de meio ambiente, crédito de carbono, inventário de gases de efeito estufa, auditorias. Tudo aquilo que for de nossa expertise, contem com a DNV, porque o que nós temos de compromisso são com as pessoas. Tá certo? Sensacional. Muito obrigado. Antes do tchau oficial, ô Dani, por favor, aqui, ó. Pedro, espero que você goste. Obrigado, hein, Dani. É possível. Vamos ver. E é possível. Olha, é possível. Putz, eu vou falar pra vocês, viu? Eu ganhei a primeira camisa, eu falei, pô, que camisa gostosa quando eu coloquei, né? Eu falei, pô, será que tomara que quando eu lavar ela dure? E aí eu tava até pra perguntar pro Fernando, eu falei, pô, Fernando, essa camisa vai durar? E aí eu falei, pô, sei lá, vamos testar. Aí eu fui e usei. Eu falei, pô, vou usar ela pra dormir, porque assim eu sonho que é possível. Que camisa gostosa, meu. Comecei a usar essa camisa agora pra sair. Opa, que legal. Pra sair. Não tem aqueles cara que usa a camisa do Corinthians pra ir no cinema com a esposa? Sim. Eu tô usando que é possível, né? Então, deixa eu ver aqui. Olha lá, essa daí, ó. Veja sempre o copo cheio, seja otimista. É isso aí, cara. É isso aí. Aí, ó, que legal. Ela abriu Muito a tela. legal, Gente, muito legal. O tempo inteiro lá, é isso aí. Muito legal. Muito bom. E a qualidade é boa, pô, a reserva. Aqui a galera é chique. Qualidade muito boa. Qualidade reserva, ó. Quem faz reserva que faz auditoria na sua cadeia de fornecedores, se eu não me engano, com a DNV. Ah, é? É. Aí, que legal. Empresa que tem um compromisso aí muito sério com a parte social ali dos seus fornecedores. Opa, aí que bacana. Quem sabe, se eu não me engano, Rony bom, eu sei que é o Rony Mesler, se eu não me engano, o fundador da reserva. Quem sabe, né? É possível ele vir aqui também? É possível vir aqui? Não é? É possível. Tem que aí, ó. o copo tá aqui. O copo cheio, pô. O copo cheio, exatamente. Cheio. Quem sabe? Né? Dani, pega, recortes aqui, manda um convite lá. Possível. É um prazer. Não é? É possível. É isso aí, é isso aí. Você falou de é possível. Eu fui fazer um ano passado, eu fui fazer um evento sobre essa auditoria de fornecedores da cadeia automotiva. E foi possível, eu entrei em contato com a Volkswagen, não tinha nenhum relacionamento, e eles mandaram um representante da Volkswagen para falar sobre. Você vê? É possível. É possível, é possível. Ainda mais comercial, nós somos tudo cara de pau pra caramba. É. Opa, daqui a pouco senta Barack Obama e vamos que vamos. Vamos que vamos. É isso aí. Pedro, por favor, fique à vontade para se despedir. Eu já me despeço na sequência. Por favor. Queria agradecer o pessoal. Obrigado a todos aí que tiveram paciência de ficar me ouvindo aqui. Desculpa qualquer coisa. Se vocês tiverem dúvidas, nós estamos dispostos a ajudá-los sempre. Eu acho que o Xandão vai botar as redes sociais lá da DNV. Se eu não me engano é DNV, muito forte no LinkedIn. O meu contato, pedro.gandhi@dnv.com. Tem o pessoal da BL Winner, também pode mandar. Nós temos um relacionamento muito bom aqui. Podemos trocar esse tipo de informação. Agradeço o pessoal da BL Winner. Muito, assim... É muito legal porque não é só no vídeo. Todo momento que eu encontro com vocês, o copo tá cheio. O copo tá cheio em toda a reunião e eu diria que eu saio melhor do que quando eu entrei. E isso é fantástico. É fantástico. Muito obrigado pela oportunidade. Agradeço a companhia também por ter disponibilizado essa oportunidade de nós estarmos conversando com vocês. E espero aí que o mercado continue avançando e sempre num nível de excelência. Sem dúvida. Eu estava me esquecendo. E o cupom? Pedro. Verdade, qual que é o cupom? Fica à vontade, quer escolher? Não, eu tô com uma ideia na cabeça. Manda uma ideia boa, então. Gandhi? Gandhi. O Gandhi tem pessoal que vai ter dificuldade, mas Gandhi é Gandhi. Gandhi. Pensando nisso, por que você não coloca copo cheio? Tudo junto. Você prefere? A critério é de você. Não, eu você acho que é possível qualquer coisa. Então você é o convidado, por favor. Qual o cupom Vamos que você de quer? Copo cheio? Dani é a parte comercial. É melhor, Dani?
É? Copo cheio, então? Então, copo cheio. Copo cheio. Copo cheio. Então, quem quiser, inclusive a camiseta do copo cheio e muitas outras, tá lá na Belle Store. Copo cheio. E aí, bom, o Xandé vai colocar aqui, o pessoal vai conseguir comprar com desconto lá. Legal? Pedro, somos nós que agradecemos, cara. Muito obrigado. Eu espero também que o pessoal que for aqui com a gente aproveite muito bem isso, tenha ótimos insights. Agradeço, além de você, como você trouxe bem, não é só aqui na frente das câmeras, né? É muito verdadeiro tudo isso. O nosso relacionamento cada vez melhor, cara. A gente fica muito feliz com isso. Então, conte também com a Belle Winner. Para nós é uma honra. É uma honra ter uma certificadora tradicional, né, cara? Tão séria, aqui nos prestigiando. A gente vê como um elogio, tá? A gente vê como um elogio. Então, muito obrigado e certamente nos vemos muito por aí. Nos Legal? menos jogando basquete. Jogando basquete. Não, mas dá pra armar, armador. Pô, Vamos mas jogar eu, junto. minha primeira, acho que quarta série, fui campeão de basquete Aí, na ó. escola. É possível. Não sei como eu arremessava, né? É Acho que eu não possível. atingi, eu acho que era bom só de Dá pra armar. É. Muito obrigado e fiquem com Deus.